Glória a Deus. A paz do Senhor para todos que estejam ouvindo o meu vídeo, compartilha aí, pessoal. Povo abençoado. Eita glória. Povo abençoado de Deus. Vamos ler a palavra, ouvir a palavra de Deus. O assunto hoje é sente medo. O assunto da palavra de Deus para você hoje é: sente medo. Você sente medo de alguma coisa? Glória a Deus. Eu já tive medo de algumas coisas, pessoal, que eu não quero nem falar para você, mas graças a Deus hoje eu não tenho mais, mas ainda tenho medo de altura. Isso talvez, este medo não é de morrer, é de cair. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Anota aí, em nome de Jesus, anota aí Isaías 41, 5:13 e coloca o livro de Marcos 4, 35, 41. É este versículo que eu vou explanar para vocês. Amém? Sentir medo. Ó, que Deus vai falar conosco hoje nesta palavra. Aleluia. E aquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para a outra margem. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, havia também com ele outros barquinhos. Ou seja, Jesus mandou os discípulos pegar um barco. E naquele dia, sendo já tarde, e disse-lhe: passamos para outra margem, ou seja, para outra banda, e tinha que ir com barco, porque de pé isso era muito longe. E ele, deixando a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outro barquinho, e levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia de água. Os discípulos assustados, glória a Deus, os discípulos assustados, e começaram a tirar a água do barco, tirando, e não deram vencimento, e o barco continuou enchendo, porque a onda era grande, ou seja, alta, mais alta, jogava a água dentro do barco. A onda vinha, quando ela quebra, e vinha aquele multidão de água dentro do barco. E eles continuam tirando a água do barco com maior esforço, mas aí não era tão a boa vontade, porque eles estavam com medo. Ele sentiu medo. Medo de quê, irmão? Que Jesus estava no barco. Medo de morrer. Ou seja, a pessoa que não souber a nadar, ainda que saiba nadar, pela distância da terra, você morre porque você cansa. Não importa o jeito que você nada, mas é a distância e você cansa. Que cada um tem a sua metragem de nadar. Eu, por exemplo, se eu for a nadar em um rio, eu chego no máximo 40 metros e depois cansa. Glória a Deus. Mas aí no mar não tem uma distância, porque quanto mais você nada para fora, para a terra, o mar coloca você para dentro e você cansa antes de chegar 10 metros ou 20 metros. E se você cansa, não tem onde se segurar, você afunda e morre. Então é o medo dos discípulos
de tanta da água no barco e eles não conseguiram tirar. Agora ele não imagina uma coisa, glória a Deus, que Jesus estava também no barco e dormindo. Ele, com todo o sacrifício, não queria acordar Jesus. Vamos lá, glória a Deus. Encheu o barco de água e ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Jesus na popa do barco, dormindo. Com certeza o barco era grande, porque tinha 12 discípulos e tinha mais Jesus no barco. E ele estava deitado numa almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, mestre, não te importa que perecemos? Eita! Jesus ali já estava sabendo o que é que eles iam fazer. Mas o medo foi grande. Quando o medo é tão grande, às vezes a pessoa esquece da palavra, abrir a boca e falar a palavra. Eu estou falando em todo o mundo, a maioria esquece da palavra, de repreender na hora, porque a tribulação é tão grande, o medo é tão forte, que a pessoa esquece, porque Jesus estava ali vendo o que ele ia fazer. Glória a Deus. E Jesus, quando levantou, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar. Olha que o mar tem ouvido, viu? Glória! E disse ao mar: cala-te, eita glória, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Ou seja, quando Jesus falou: aquieta o mar e cala-te vento, ficaram muito alegres, contentes ali naquela hora. Mas eu quero dizer, quem é este, eita glória, que até o mar e o vento lhe obedece, eita glória. E o vento aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não entendeste? Ainda não tende fé? Glória a Deus. Isso aqui Jesus estava falando para ele. Se ele tivesse fé, mandava o mar também se acalmar e mandava também o vento se aquietar, e ia acontecer, porque Jesus estava ali e a fé dele tinha que parar o mar. Glória ao nome do Santo do Senhor. Porque Jesus disse-lhe: por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Jesus falou: ainda não tendes fé? Está andando comigo esse tempo todo, vendo os milagres que eu estou fazendo. Eu já disse que você também pode fazer usando o meu nome, e você não usa o nome do Senhor por falta de fé. Glória ao nome santo do Senhor. Receba esta palavra em nome de Jesus. E sentiram um grande temor e dizem um ao outro: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Se fosse hoje, glória a Deus, eu ia dizer por discípulos, se fosse hoje, porque na época os discípulos não tinham a Bíblia por escrita do jeito que está hoje. Glória a Deus. Fosse hoje, eu dizia: quem é esse? Eu ia dizer para ele: é Jesus, o Salvador da minha vida, o Deus Todo-Poderoso. Que poderoso é este!
Glória a Deus, tudo obedece. É o mar, é o vento, é a terra. Glória a Deus, tudo obedece o Senhor, porque foi dele, foi feito por ele. Aleluia, foi feito todas as coisas. Esse é o meu Deus. Glória. Quem é este? Este é Jesus, o meu Deus. Glória a Deus. Receba esse Deus maravilhoso que você precisa desse Deus maravilhoso. Se você já tem, continue firme na presença de Deus, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor. Sem Deus é impossível, é muito impossível. Glória a Deus, a gente vencer essa batalha. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Eu agradeço a Deus por esta palavra. Se você é uma pessoa medrosa, pare de ter medo de certas coisas. Tem gente que tem medo de grilo, tem medo de barata, medo de inseto. Não pode ter medo, pessoal. Glória a Deus. Tem esses insetos, às vezes são nojentos, o cara não tem medo, mas é porque são nojentos. Mas não pode ter medo de nada. Qualquer coisa que vir para a sua vida, aconteça o que acontecer, você primeiro ore o Senhor, lembre da palavra de Deus. Glória a Deus, não é fácil você, a pessoa está muito com medo das coisas, muito atribulado, e se lembrar das palavras. Nesta pregação hoje, eu indico para você, leia a Bíblia, em nome de Jesus. Ore, faça o jejum dependendo das causas difíceis que está com você. Aleluia. Dependendo o problema. Aleluia. Este problema seu resolve na oração, então vá orar. Aleluia. Se esse problema seu resolve com dinheiro, pague e resolva. Eita glória! É assim que Deus faz na nossa vida. É orando e dando que se recebe o seu dízimo. Aleluia. Não tenha medo de nada, pessoal. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. Não tema o bichinho de Jacó. Deus chama a gente de bichinho de Jacó porque é com carinho. Glória ao nome santo do Senhor. Porque eu sou, o Senhor diz, eu sou o Senhor, o teu Deus. Te tomo pelas tuas mãos direitas e te digo, não tema, aleluia, não tema, porque Ele te ajuda. Glória a Deus, não tema, não tema. Várias vezes o Senhor fala, não tema, aleluia. O Senhor pega pelas tuas mãos, levanta, sustenta, segura, porque você tem que ter Deus na vida, você tem que orar, alguma situação está muito difícil. Ô irmão Antônio, como está difícil a minha vida, não tem, a sua vida está difícil, meu irmão, minha irmã, aleluia. Mas não é só você que às vezes a vida está difícil, tem muita gente com a vida difícil, pior do que a sua. Dê graças a Deus porque você dormiu e acordou. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor, porque Deus sustenta nas suas mãos, Deus livra você, Deus te guarda na tua saída, na tua chegada. O Senhor é fiel. O Senhor é aquele Deus poderoso. A palavra de Deus para você é: sentir medo, não tenha medo de nada, porque tem medo. Originalmente as pessoas já se acordam com medo. No origem, no real, todo mundo tem medo de alguma coisa. Às vezes finge que não tem medo. Aleluia, mas tenha Deus na sua vida, isso lhe sustentar e tirar este medo. Tem gente que tem medo de dormir no escuro. Eita, irmão, é verdade, é verdade. Tem gente que tem medo de andar só, tem gente que tem medo de viajar, tem medo de todo tipo de medo. Então tenha Deus na vida para diminuir este medo. Glória a Deus. Tem gente que tem medo até de ir para o colégio estudar. Aleluia. Vá, faça o seu trabalho em nome de Jesus, que Deus é contigo. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Curte esse vídeo aí, pessoal. Muito obrigado por vocês terem
curtido, 1000 pessoas curtiram meu vídeo ontem, foi muito importante e eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Amém.